Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso canal. Hoje vamos falar sobre o teste de Kruskal-Wallis, tá? Antes de mais nada, gostaria de pedir a ajuda de vocês na divulgação aqui desse canal, desse projeto, curtindo esse vídeo, se inscrevendo no canal, compartilhando com outras pessoas, me seguindo lá no meu Instagram, né? Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá? Dessa forma, essas aulas gratuitas podem chegar à maior quantidade de pessoas possível. Tá bom? Então, o que seria o teste de Kruskal-Wallis e como que a gente aplica esse teste no SPSS? Vamos lá. Primeiro, a indicação. Para que esse teste é indicado? Ele é indicado na comparação de vários grupos independentes. Tá? E a variável em análise deve ser ordinal ou contínua. Ou seja, ele é uma alternativa à nova de uma via quando a hipótese de normalidade e de igualdade de variâncias forem violadas, ou quando o tamanho da amostra for pequeno. Ou seja, ele é um teste não paramétrico equivalente ao teste paramétrico à nova de uma via. Tá bom? Quais são as hipóteses desse teste? Hipótese nula é de que não há diferença entre os grupos. Hipótese alternativa, há sim diferença entre os grupos. Dessa forma, como é que a gente toma a decisão? Se o teste for significativo, ou seja, o P menor que 0,05, significa que há uma diferença significativa entre os grupos. Já se o teste for não significativo, ou seja, o Pzinho maior que 0,05, significa que não há diferença significativa entre os grupos. Tá bom? Então vamos lá para um exemplo e aplicar no SPSS. Vou deixar esses dados, esse banco de dados aqui na descrição do vídeo para que vocês possam praticar em casa. Caso os resultados batam, significa que você sabe fazer o teste de Kruskal-Wallis. Então resolveu-se testar se a ingestão de soja estaria relacionada com a diminuição da produção de espermatozoides. Foram recrutados 80 homens que foram divididos em 4 grupos com variação no número de refeições com soja que eles comem por semana durante um ano. O primeiro grupo foi o de controle e não comeu refeições contendo soja. O segundo grupo comeu uma refeição com soja por semana. O terceiro grupo, 4 refeições. E o grupo final comeu 7 refeições com soja por semana. Então, você percebe que são grupos independentes. Tá? Cada grupo comeu uma quantidade diferente de soja. Por isso que a gente vai utilizar o teste de Kruskal-Wallis. Tá? No final do ano, os participantes foram solicitados a produzir espermatozoides para o estudo. Tá? Então, aqui a gente vai analisar a diferença entre esses grupos. Tá? Como é que a gente faz isso lá no SPSS? Vamos lá. Então, aqui eu tenho a primeira coluna soja, tá? Aqui 1, 2, 3 e 4, dependendo da quantidade de soja que ingeriu, né? E aqui a quantidade de espermatozoides, tá bom? É bem simples, a gente vem aqui em analisar testes não paramétricos, como são amostras independentes, eu coloco aqui amostras independentes. Aqui em objetivo não precisa alterar nada. Em campos, aqui pré-definido, ele já deixou. Aqui nos campos corretos, contagem de espermas. E grupos aqui, número de refeições, já está correto. Caso não estivesse, eu poderia colocar aqui customizado e passar para cá. Mas como ele já deu corretamente, não preciso alterar. Aqui em configurações, não vou permitir que ele escolha automaticamente. Eu vou colocar aqui em customizar testes, eu que vou escolher. E aí, claro, eu vou escolher aqui Kruskal-Wallis. Aqui em comparações múltiplas, eu vou deixar aqui mesmo, aqui nessa segunda opção, todos por pairwise, tá bom? Coloco aqui em executar. E ele vai gerar os resultados dos testes juntamente com os gráficos, tá bom? Aqui, ó, nessa primeira tabela, eu tenho o resultado geral da diferença entre os grupos. A gente viu que deu um P menor que 0,05, ou seja, deu significativo.
Então ele fala que de forma geral foi significativo, ou seja, há uma diferença entre os grupos. Porém, qual grupo que é diferente? Ou quais grupos diferem? Só por essa tabela não tem como saber. Aí é que ele começa a detalhar, tá bom? Esse primeiro quadrinho aqui, essa primeira tabela, é o detalhamento dessa daqui, né? Eu tenho o valor da estatística teste, tenho o valor do pezinho, tá? E aqui ele tem esse gráfico aqui, né? Onde ele vai mostrar aqui os diagramas e a gente percebe que o diagrama no 7 dias, né? 7 dias com refeição de soja é o mais diferente. Observe aqui que a mediana é o que está mais diferente dos outros três, o que se difere mais, né? Então, a princípio, já desconfio que 7 dias seria, né? 7 refeições seria a diferença entre os grupos. Porém, ainda não confio, tá? E aqui essa é a tabela mais importante. Aqui ele vai dar os valores de P ajustados para o número de testes, tá? Então aqui eu não vou olhar essa coluna significância, eu vou olhar a última coluna, que é o P ajustado, tá bom? Eu observo a última coluna, que é o P já ajustado ao número de testes, tá? Então eu vou ver nessa última coluna o grupo que vai diferir. Então aqui ele tem todas as comparações 2 a 2. 7 dias com um dia, 7 dias, 7 refeições com 4 refeições, 7 refeições com nenhuma refeição. Então aqui ele tem todas as comparações 2 a 2 possíveis, para eu saber onde está a diferença, tá? Observando agora aqui o P ajustado, eu percebo que nenhum deles foi significativo a 5%. O que chegou mais próximo foi realmente o que a gente tinha visto lá, né, de 7 dias com 7 refeições com nenhuma refeição. Foi o que chegou mais próximo de ser significativo. Tá? Muito próximo, porém não foi significativo a 5%. Se você estiver interessado em 10%, aí sim você pode considerar. Mas no nosso caso, como a gente quer 5%, nenhum deles foi significativo, tá bom? Esse gráfico aqui, ó, se tivesse algum significativo, ele teria uma linha com uma cor diferente. Como não tem, foi tudo aqui azul, né? Então não houve nenhum grupo estatisticamente diferente, tá bom? Então como é que a gente vai colocar os nossos resultados? Como eu vou relatar esses resultados? Eu digo que as contagens de espermatozoides foram significativamente afetadas pela ingestão de soja, no geral, né? Coloco a estatística e coloco o valor de P. Mas depois eu detalho grupo a grupo. As comparações pareadas com valores P ajustados mostraram que não houve diferenças significativas entre a contagem de espermatozoides quando as pessoas ingeriram 7 refeições com soja por semana em comparação com 4 refeições. Então, eu vou colocar cada grupo e o valor de P entre parênteses. Com uma refeição, valor de P, ou com refeições sem soja. Chegou mais perto, mas não foi significativo. Também não ocorreram diferenças significativas na contagem de espermatozoides entre participantes que consumiram 4 refeições por semana e aqueles que consumiram apenas uma ou que não consumiu nenhuma vez. E por fim, não houve diferença significativa na variável testada entre aqueles que consumiram uma refeição por semana e aqueles que não consumiram soja, tá? E valor de P. Ok? Então, essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Caso tenham alguma dúvida, pode colocar aí nos comentários que a gente ajuda. Tá bom? Então, um abraço a todos. Muito obrigado
por esta aula e até a próxima.